Olá, estamos de volta com mais uma aula de matemática. Bem, na aula anterior vocês devem ter percebido que tem uma tarefa para vocês realizarem. Não esqueçam de pegar o lápis, borracha e o seu caderno. Vamos ao quadro? A tarefa que você recebeu na aula anterior foi somar a raiz quadrada de 20 com a raiz quadrada de 45. Primeiramente, você deve ter decomposto o número em fatores primos. Vamos recordar. Dá para dividir por 2, que dá 10, que dá para dividir por 2, 5, 5 e 1. Então, nós temos 2 ao quadrado vezes 5. A raiz quadrada, a gente viu que a gente pode separar os dois fatores. 2 ao quadrado e 5. Podemos cortar, lembrando que 2 dividido por 2 dá 1, 2 raiz de 5. Então, a raiz quadrada de 20 é 2 raiz de 5. A mesma coisa com 45. A gente vai começar dividindo por 3, porque 45 é divisível por 3, que dá 15. Ainda dá para dividir por 5. 5 vezes 3, 15. 5 e 1. Então, nós temos 3 ao quadrado vezes 5. Lembrando que vai extrair a raiz quadrada do primeiro fator e a raiz quadrada do segundo. Cortamos raiz quadrada com expoente 2, 3 raiz de 5. 3 raiz de 5 é a simplificação da raiz quadrada de 45. Percebemos, então, que os radicais são semelhantes, são iguaizinhos. Então, a gente pode somar 2 com mais 3, que dá 5 raiz de 5. Se você for na nossa tela, você vai ter o resumo da tarefa. Então, nós simplificamos 2 raiz de 5 com mais 3 raiz de 5, somando 5 raiz de 5. A nossa aula de hoje vai ser sobre multiplicação com radicais. A gente já viu a propriedade dos radicais com relação à multiplicação e à divisão. E nós vamos usar em alguns momentos essa propriedade para que a gente possa trabalhar a multiplicação e a divisão. Vamos começar pela multiplicação. Vamos pegar um exemplo sobre a propriedade estudada anteriormente. Raiz quarta de 2 multiplicada por raiz quarta de 8. Lembra que se o índice é igual, a gente pode juntar dois radicais em um único radical. Então, a gente pode extrair a raiz quarta de 2 vezes 8. Como 2 vezes 8 são 16, raiz quarta de 16. Quanto vem a ser raiz quarta de 16 para a gente recordar? A gente sabe que a gente tem que descobrir um número que elevado a 4 dê 16. Então, a gente tem que decompor o número 16 em fatores primos. Mas a gente pode fazer trabalhando também o cálculo mental. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Se a gente souber a tabuada, então a gente pode simplificar o nosso cálculo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Se você fizer a decomposição, você vai ver que vai aparecer 4 vezes o fator 2. Como o nosso índice e o nosso expoente são iguais, a gente viu que pela propriedade dos radicais, quando o expoente é igual ao índice, a gente fica com a base. Nós vamos ficar apenas com o 2, porque é o 2 que elevado à quarta dá 16. Essa parte a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Então, a gente simplificamos, raiz quarta é igual a 2. O que muda nessa outra expressão? Agora nós temos radicais e nós temos fatores externos. Quem são os fatores externos? O menos 4 e o 2. Bem, a gente vai multiplicar os fatores externos, tá aqui, é o menos 4 e o 2. E vamos multiplicar a raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 2. Vamos obter esta expressão. Então, a gente juntou o 4 negativo com o 2, a raiz de 3 com a raiz de 2. Então, temos 4 vezes 2, 8. Menos 8, raiz de 6, porque 3 vezes 2, 6. Simples assim. Próxima expressão. A gente tem menos 2 raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Você lembra que quando não tem nada antes do radical, aqui, onde tem esse sinal negativo, é porque aqui vale 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz de 3. Sendo assim, a nossa expressão tem fatores externos, que é o menos 2 e o menos 1. E o raiz de 3 e a raiz de 3. Então, nós vamos juntar fator externo com fator externo. Aparece o menos 1 aqui, tá vendo? Aí, menos com menos na multiplicação vai dar mais. A gente não pode esquecer da regra dos sinais. Então, a gente vai ter mais 2. Sendo que raiz quadrada de 3 ao quadrado, a gente já viu que é expoente 2
índice 2, a gente pode cancelar índice com expoente, ficando apenas com a base 3. Então, 2 vezes 1, 2, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, então 3 vezes 2, 6. Usando a propriedade distributiva. Vamos ao quadro. Você lembra o que vem a ser a propriedade distributiva? Ela é estudada lá atrás, bem lá na 4ª série, 3ª série. Mas como ela é usada com os radicais, muda alguma coisa? Não, a gente vai usar a mesma coisa. A gente costuma dizer que é o chuveirinho. É a brincadeira que a gente vai fazer umas ondinhas lembrando o movimento de de água caindo do chuveiro. Então tem professor que brinca muito, vamos usar o chuveirinho. O chuveirinho nada mais é do que a propriedade distributiva da multiplicação. Lembrando que aqui, quando não tem nada, é vezes. Esse raiz de 7 é o fator externo. Dentro do parênteses, tá, nós temos 1 menos raiz de 7. Essa raiz de 7 tem que multiplicar o 1 e tem que multiplicar a raiz de 7, porque está dentro do parênteses. Então, o que está fora do parênteses vai multiplicar pelo 1 e vai multiplicar pela raiz quadrada de 7. Como vai ficar a nossa expressão? Vai ficar raiz quadrada de 7 vezes 1. Negativo. Positivo com negativo fica negativo. Raiz quadrada de 7 multiplicada pela raiz quadrada de 7. Podemos, então, colocar raiz quadrada de 7 ao quadrado, porque nós vamos ter dois fatores iguais. Raiz de 7 multiplicada por raiz de 7 é raiz de 7 elevado ao quadrado. Se nós temos índice 2 e expoente 2, podemos simplificar. E 1 vezes a raiz de 7 é a própria raiz de 7. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 menos 7. Muita atenção nesse caso. Qual é o erro muito comum? O aluno faz assim, 7 menos 7 dá 0. Muita atenção, esse número não é igual a este. A raiz quadrada de 7 é muito menor do que 7. Então, a nossa expressão vai terminar aqui. Não podemos somar um radical com um número inteiro e nem subtrair. Vamos à nossa tela? Apenas para registrar, está aí o movimento das nossas setinhas, lembrando o chuveirinho. Multiplicamos o fator que está externo com todos os termos que estão dentro do parênteses, uma subtração, o termo 1 e o termo raiz de 7. Simplificando, podemos transformar raiz de 7 vezes raiz de 7 em raiz de 7 ao quadrado. Simplificamos, encontramos raiz de 7 menos 7. A nossa próxima expressão, ela continua sendo a propriedade distributiva. Entretanto, temos que perceber que nós temos dois termos no primeiro parênteses e dois termos no segundo parênteses. Deixou de ser propriedade distributiva? Não. Vamos observar. O primeiro termo vai multiplicar pelo primeiro termo do segundo parênteses. Então, nós teremos 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Lembrando, quem é o fator externo aqui? Aqui tem 1, não tem? Então, é 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. Raiz quadrada de 2 multiplicada pela raiz quadrada de 2, já vimos que pode ser colocado em forma de 2 ao quadrado. Segundo termo, por que negativo? Veja, raiz quadrada de 2 é positiva. O 3 é negativo, mas com menos na multiplicação, fica menos. Raiz de 2 multiplicada por 3 vai dar 3 vezes a raiz quadrada de 2. Aí vamos para o segundo termo. O segundo termo aqui não é o 2? Esse 2 vai multiplicar por quem? Pelo 3 raiz de 2. E depois ele vai multiplicar por esse 3, ficando assim. Fazendo um de cada vez, positivo. Por que positivo? Porque positivo com positivo continua positivo. Quanto é que é 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 2. Mas primeiro vamos montar a expressão. 2 vezes 3 raiz de 2. É este termo que está aqui. Agora, vamos multiplicar o 2 pelo menos 3. Mais do 2 com o menos do 3 vai ficar negativo. Mais com menos dá menos. E vamos multiplicar 2 vezes 3. Na prática, é claro que eu poderia ter colocado 3 vezes 2, 6 direto. Mas vamos devagar. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, nós já vimos que corta expoente com índice. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, 6. Ficamos apenas com a base. 3
vezes 2, 6. Lembrando que não tendo nenhum símbolo aqui entre o 3 e a raiz, é multiplicar. Menos, vezes 3 vezes raiz de 2. Como não dá para efetuar do jeito que está, a gente apenas expressa. Mais 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 2. Menos 3 vezes 2, 6. O que vai acontecer agora? Veja, nós temos 6 aqui e o menos 6 aqui. São dois números inteiros. Se eu tirar 6 de 6, eu fico com 0. Então, a gente também pode usar o processo do cancelamento. Ou seja, 6 menos 6 dá 0, então eu não preciso mais desses dois termos. O que aconteceu com esse 3 e com esse 6? Tem o mesmo radical? Tem raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, vamos voltar à nossa propriedade. Nós vamos pegar os termos externos, o fator externo, que é o menos 3, o fator externo, que é o 6, e vamos encontrar 3 raiz de 2. Por que positivo? Porque 6 é maior do que 3. Como 6 é positivo, eu consigo tirar esses 3. Ainda fico positivo. Produto da soma da diferença de dois termos. Você lembra do produto notável? Vamos ao quadro um instantinho. Os nossos produtos notáveis também são aplicados aqui. Produto da soma pela diferença. Então, nós temos raiz quadrada de 2 mais 2 vezes raiz quadrada de 2 menos 2. Você vai verificar que os termos são os mesmos. Aqui, raiz de 2, raiz de 2. O primeiro termo do primeiro fator é igual ao primeiro termo do segundo fator. E o segundo termo é igual ao segundo termo daqui. O que muda? Um é soma e o outro é diferença. Então, nós temos o produto. Por que produto? Resultado da multiplicação. Da soma pela diferença de dois termos. Então, eles são iguais. Quando isso acontece, a gente diz que ele é um produto notável. Por que é notável? Eu não vou precisar fazer a distributiva. Ah, mas você acabou de dizer que você multiplica esse com esse, esse com esse, esse com esse na tela anterior, não foi? Você pode fazer isso. O resultado não vai se alterar. O problema é que, como ele é um produto notável, na tela anterior os números aqui não eram iguais. Então, não era um produto notável. Então, eu fui obrigada a fazer a distributiva. Nesse caso aqui, se eu lembrar que ele é um produto notável, eu simplesmente vou multiplicar raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 2, que já vimos que podemos escrever em forma de potência, dois fatores iguais. Como mais com menos dá menos, então fica negativo. 2 ao quadrado, porque é 2 vezes 2. Eu não preciso fazer distributiva, vai ficar enorme, para depois você sair cancelando e descobrindo que só vai sobrar esse e esse. Então, a gente pode cortar o expoente pelo índice. Então, nós temos 2. Lembrando, quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado não são 4? Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Menos 2 vezes 2, 4. Tenho 2. Se eu tirar 4, eu tenho 4 para tirar? Não, eu só tenho 2. Então, se eu tiver R$2 e gastar 4, eu vou ficar devendo. Por isso, o nosso sinal será negativo, menos 2. Vamos à nossa tela. Então, você vai ver que eu apenas usei o produto notável. Se você quiser fazer a distributiva e testar para ver se vai dar o mesmo resultado, também é uma boa ideia. Simplificamos, fizemos a subtração, usando o produto notável da soma pela diferença de dois termos. Divisão com radicais. Nós também já vimos a propriedade dos radicais. Quando os índices são iguais, o que a gente faz? A gente pode juntar o dividendo com o divisor em um único radical. Na nossa tela, você vai ver o primeiro exemplo. Só para a gente usar a propriedade já estudada anteriormente. Então, a gente tem raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Bem, raiz cúbica de 20 não é cubo perfeito e nem raiz cúbica de 10. Ela também não é cubo perfeito. O que fazer, então? Simples. A gente pode, então, transformar dois radicais em apenas um radical. Veja, nós tínhamos 2. Raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Duas raízes cúbicas. Como o índice é igual, a gente pode juntar num só. Então, raiz cúbica de 20 dividido por 10. Quanto é 20 dividido por 10? 2.
Então, nós temos raiz cúbica de 2, que também não é um cubo perfeito, ok? Nosso próximo exemplo, agora vejamos, nós temos fatores externos. O que é fator externo? A gente tem o 30 e a gente tem o 5. E temos o radical, raiz de 15 e raiz de 3. Lembrando que a raiz quadrada, você percebe que às vezes eu leio raiz de 15, raiz de 3. A gente não precisa falar no dia a dia raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 3. A gente pode simplificar. Como fica a nossa expressão? Vamos ao quadro um instantinho. Então, nós temos 30 raiz de 15 dividido por 5 raiz de 3. A gente já viu que a divisão pode ser escrita na forma de fração. Então, se eu quiser transformar isso aqui em fração, eu tenho 30 raiz de 15 dividido por 5 raiz de 3. É obrigatório? Não. Eu posso trabalhar do jeito que está aqui. Eu posso pegar 30 e dividir por 5 e raiz 15 dividido por 3. Vou fazer assim para ver como é que fica mais prático. Eu posso simplificar o fator externo com o fator externo. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Como aqui é a raiz quadrada e aqui também é a raiz quadrada, eu pego 15, divido por 3. Quanto é 15 dividido por 3? 5. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho 6 raiz de 5. E se eu fizer desse jeito, muda alguma coisa? Não. Então, vamos botar aqui ou. Posso fazer desta maneira ou desta maneira. Veja, 30 dividido por 5. 6 vezes 5, 30. 15 dividido por 3. Raiz de 5. Porque 3 vezes 5, 15. Então, você vê que nós temos duas formas de chegar ao resultado, ok? Vamos à nossa tela. Dividimos os fatores externos, 30 dividido por 5 deu 6, e dividimos 15 por 3, porque eles são radicais de mesmo índice, raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 3, 6 raiz de 5. E quando a nossa expressão tem parênteses, subtração e tudo mais? Veja bem, a gente não pode esquecer que nós temos dentro do parênteses, do primeiro parênteses, 12 raiz de 6 menos 2 raiz de 10. Então, eu quero pegar esta sentença matemática, 12 raiz de 6 menos 2 raiz de 10. Já que é uma divisão, eu acabei de demonstrar que a gente pode transformar a divisão em uma fração. 2 raiz de 2. Veja bem, eu vou dividir quem por 2 raiz de 2? Os dois termos, tanto 12 raiz de 6 quanto 2 raiz de 10. Então, o que a gente pode fazer? 12 raiz de 6, vou dividir pelo 2 raiz de 2 e vou fazer o mesmo com 2 raiz de 10, que também vai dividir por 2 raiz de 2. Então, todos os termos que estiverem no primeiro parênteses tem que ser dividido pelo 2 raiz de 2, porque você viu que na tela ele está escrito dessa forma. Menos 2 raiz de 10 dividido por 2 raiz de 2. A gente diz que é distributiva à esquerda, ou seja, todos os termos que estiverem à sua esquerda têm que ser divididos por 2 raiz de 2. Se tivesse 10 termos aqui, os 10 seriam divididos por 2 raiz de 2. Como fica então? Então, eu vou dividir como eu fiz anteriormente. Vou dividir isso aqui, vou dividir isso aqui e no final eu vou calcular a diferença. 12 dá para dividir por 2? Sim, eu pego 12 dividido por 2 que dá 6. 6 vezes 2, 12. Mas eu tenho raiz de 6 dividido por raiz de 2. Raiz quadrada, raiz quadrada. Todos os dois índices são iguaizinhos? Sim, então eu posso pegar 6 e posso dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, simplificado, esse por esse. Continua a raiz. Menos 2 não é divisível por 2? Isso daqui vai dar 1. 2 dividido por 2 dá 1. Vou botar ele aqui por enquanto.
Raiz quadrada de 10 dividida por raiz quadrada de 2, 10 é divisível por 2, então vai dar 5. Então, eu vou ter raiz quadrada de 5. Esse 1zinho aqui, lembra? Ele é elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes a raiz quadrada de 5 é a própria raiz quadrada de 5. Vejamos, eu vou poder simplificar esses dois termos? Não, por quê? Aqui é raiz quadrada de 3 e aqui é raiz quadrada de 5. Então, eles não são semelhantes. Se eles não são semelhantes, eu não posso somar nem subtrair. Então, a nossa expressão será 6 raiz de 3 menos raiz de 5. Se você for ver na sua tela, somente para você verificar que eu fiz uma distributiva. Todos os dois termos têm que ser divididos por 2 raiz de 2. Aí fizemos a simplificação, 6 raiz de 3 menos raiz de 5. Não tem mais o que fazer nesse caso, ok? Agora é com você. Aplicando a propriedade distributiva, calcule. Lembrando que você vai ter que multiplicar o fator que está externo ao parênteses, né? Pelos termos que estão dentro do parênteses. Bons estudos e até a próxima aula.